Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Aqui quem fala é o Harrison e vamos dar continuidade à leitura do livro O Príncipe dos Canalhas de Loretta Chase. Desta feita será o capítulo 10. Ouçamos atentamente a leitura, por favor. What's up, guys? Hey, Can I bum a cig? you're a smoker? No, I never even bought my own pack. It's a trap. Em uma bela manhã de domingo, no dia 11 de maio do ano da graça de Nosso Senhor de 1828, o Marquês de Dine se encontrava diante do sacerdote da igreja de St. George em Hanover Square com Jéssica, a única filha do falecido baronete Sir Reginald Trent. Contrariando as expectativas populares, o teto não desabou quando Lord Dine adentrou o lugar sagrado e os relâmpagos não cortaram o céu durante a cerimônia. Mesmo no final, quando ele tomou a noiva nos braços e a beijou com tanta voracidade que ela deixou cair o livreto de orações, nenhuma trovoada ameaçou as paredes da igreja. Embora algumas senhoras idosas houvessem desmaiado. Ao anoitecer daquele dia, o Sr. Roland Bowltree deu a Frances Belmont uma nota promissória no valor de 300 libras. Vou estar por 500 conto. Bowltree já havia preenchido e entregado outras promissórias a Lord Sellow, ao capitão James Burton, a Augustus Tolivier e a Lord Avery. Bowltree não sabia onde ou como arranjaria dinheiro para cobrir as notas. Certa vez, 10 anos antes, ele recorrera a alguns agiotas. Como fora forçado a aprender, custando-lhe 2 anos de tormento, se eles emprestassem 500 libras, a pessoa seria obrigada a devolver o dobro para saldar o empréstimo. Preferia estourar os próprios miolos
a repetir a experiência. Ele sabia que não teria problemas em cobrir suas dívidas atuais se não tivesse que acertar tantas outras antes de deixar a França. E não teria tantas dívidas agora, refletiu ele. Infeliz. Se houvesse aprendido sua lição em Paris e evitado apostar em qualquer assunto que envolvesse Dain. Vencer apenas uma única aposta e, mesmo assim, uma não tão expressiva. Havia perdido 200 libras para Isobel Calonne, quando ela insistiu que Dain tinha atraído a senhorita Trent para o jardim de Lady Wallington, para fazer amor com ela. Valtteri ganhou quando Dain, contrariando a previsão confiante de Isobel, não interpretou o papel do pretendente cavalheiresco. Pelo menos, daquela vez, Lord Beelzebub se comportara de acordo com sua natureza. Pra que agredir? Não tem necessidade disso. Infelizmente, para as finanças de Valtteri, isso não se repetiu. Nem mesmo uma semana depois. Dain havia jurado, depois que aquela mulher incompreensível atirou nele, que não receberia a senhorita Trent, mesmo que ela lhe fosse servida numa bandeja de ouro. E, de repente, ele entrara no Antoines e anunciara o noivado, dizendo que alguém tinha que se casar com ela porque era uma ameaça pública. E ele supunha ser o único homem suficientemente grande e malvado para conseguir dar conta do perigo. Taciturno e tentando adivinhar quem realmente dava conta de quem, Valtteri sentou-se com Bealmont a uma mesa no canto do restaurante do Sr. Perkin, em Vinegar Yard, ao sul do teatro de Drury Lane. Play same, but the second time I have control the match. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Have one best opportunity for score. Não era um estabelecimento dos mais elegantes, mas Bealmont gostava de lá, por ser bastante frequentado por artistas. E era barato, o que o tornava bem conveniente para Valtteri no momento. Então, Dain deu um show, pelo que fiquei sabendo, disse Bealmont, depois que uma das moças da taberna encheu as taças dos dois. Deixou o pastor aterrorizado. Riu quando a noiva jurou-lhe obediência. E quase quebrou a mandíbula dela quando a beijou. Valtteri franziu a testa. Eu tinha certeza absoluta de que Dain proclamaria um não em alto e bom som no último minuto. E ainda por cima, sairia rindo e com o queixo erguido. Você pensou que ele a trataria como fazia com as prostitutas? Disse Bealmont. Mas elas, no dicionário de Dain, não passam de camponesas serviçais
para serem usadas e esquecidas. A senhorita Trent, entretanto, é uma dama de fino trato. Uma situação completamente diferente, Walter. Gostaria que você tivesse percebido antes. Walter enxergava isso agora. E agora tudo parecia tão óbvio que ele mal podia acreditar que não conseguira prever aquilo. Uma dama. Uma espécie completamente diferente. Se eu tivesse percebido, você é que estaria me devendo 300 libras. Disse ele, com a voz leve e o coração pesado. Belmont pegou o copo e o estudou cuidadosamente antes de tomar um gole cauteloso. Tragável, disse ele. Mas por pouco, Walter tomou um longo gole do próprio copo. Muito bem. Cachaça, c****. Como é, rapaz? Cachaça, c****. De novo. Toma cachaça, c****. Talvez o que eu quisesse mesmo, prosseguiu Belmont após o momento, era poder saber dos fatos há mais tempo. Tudo seria bem diferente agora. Ele olhou para a mesa com uma expressão séria. Se eu soubesse a verdade antes, poderia ao menos ter lhe dado uma dica. Mas eu não sabia, porque minha esposa não abre a boca. Eu acreditava. Veja só, que a senhorita Trent não tinha um centavo. Até a noite passada, quando um amigo artista que faz desenhos para a casa de leilões corrigiu a minha ignorância. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1.042.000 reais de patrimônio acumulado. Walter olhou para Belmont com certo incômodo. Como assim? Todo mundo sabe que a irmã de Bertie Trent não tem um tostão furado no bolso. Graças a ele. Belmont deu uma olhada ao redor. Em seguida, inclinando-se sobre a mesa, falou em voz baixa. Lembra-se daquela imagem mofada de que Dain falou? Aquela que a vadia comprou de Champtois por 10 sous? Walter fez que sim com a cabeça. Descobriram que é um ícone russo e também uma das obras mais belas e raras da escola de Stroganov. Walter olhou para Belmont, sem compreender direito. Do final do século XVI, explicou Belmont. Uma oficina para a criação de ícones foi aberta pela família Stroganov, membros da nobreza russa. Os artistas criavam miniaturas para uso doméstico. Um trabalho muito metódico e delicado. Materiais caros, altamente valorizado hoje em dia. O dela foi folheado a ouro. A moldura é de ouro, incrustada com pedras preciosas. Obviamente, deve valer mais de 10 sous.
disse Valtteri, tentando manter a voz num tom casual. Dain realmente disse que ela era esperta. Ele esvaziou o copo com 2 goles e voltou a enchê-lo. De soslaio, viu que a atendente da taverna chegava com sua refeição. Desejou que ela chegasse rápido. Não queria ouvir mais daquela história. O valor, é claro, está nos olhos de quem vê, prosseguiu Belmont. Eu arriscaria pelo menos 1.500 libras. Em um leilão, esse valor se multiplicaria. Muito provavelmente. Mas conheço um russo louco que seria capaz de vender o primogênito para ter o ícone nas mãos. Pagaria 10 ou até mesmo 20 mil. Lady Granville, a filha do Duque de Sutherland, um dos homens mais ricos da Inglaterra, rendera ao marido um dote de 20 mil libras. Essas mulheres, filhas de figurões ingleses, estavam muito além do alcance de Valtteri, junto com seus imensos dotes. A senhorita Trent, por outro lado, filha de um baronete insignificante, pertencia à mesma classe de nobres da área rural. Ele percebia então uma oportunidade perfeita de cultivá-la. Depois que Dain a humilhara e insultara publicamente, Jessica deveria estar vulnerável naquele momento. Em vez de apenas cobri-la com um casaco, Valtteri poderia ter assumido o papel de um cavaleiro honrado. Poderia ter sido ele a estar com ela diante do altar. E então, o ícone seria seu. E o esperto Belmont o ajudaria a transformar a obra em dinheiro vivo, pronto para ser investido. Roland Valtteri teria se dado bem na vida, com uma esposa bonita e vivido tranquilamente com conforto. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Sem precisar depender da lei de sorte. Ou melhor, dos caprichos do Marquês de Dain. Em vez disso, Roland Valtteri tinha uma dívida de 5 mil libras. Embora o valor não representasse uma quantia muito grande para algumas pessoas, para ele não era muito diferente de dever milhões. Valtteri não se preocupava com os comerciantes a quem devia. As notas promissórias que passara aos amigos é que lhe causavam ansiedade profunda. Se não conseguisse saldá-las, não teria mais amigo nenhum. Um cavalheiro incapaz de pagar suas dívidas não seria mais considerado um cavalheiro. Essa ideia era ainda mais apavorante do que a ameaça dos agiotas ou das prisões para devedores. Estava desesperado com a situação. Algumas pessoas poderiam ter lhe dito
que Francis Belmont era capaz de detectar o desespero a 20 passos de distância. E sentia um prazer enorme em exacerbá-lo. Mas Valtteri não era tão inteligente assim para detectar isso sozinho. Consequentemente, depois que os dois terminaram de comer e esvaziaram meia dúzia de garrafas de um vinho que quase chegava às raias do intragável, o Sr. Belmont cavara a cova em que o Sr. Valtteri obedientemente mergulharia de cabeça. No momento em que Roland Valtteri se enterrava até o pescoço, as ancas da nova Marquesa de Dyne começavam a mostrar os sinais de rigor mortis. Ela se sentara com o marido na elegante carruagem negra, na qual percorriam o trajeto desde a 1h da tarde, quando deixaram seus convidados. Para um homem que encarava o casamento e a companhia de uma mulher de respeito com desprezo e asco, até que Dyne se comportou com um bom humor surpreendente. Na verdade, pareceu achar o cerimonial bastante divertido. Por 3 vezes pediu ao pastor amedrontado que falasse mais alto, de modo que os presentes não perdessem nenhum detalhe. Dyne também considerou uma grande piada acrescentar um toque dramático ao beijar a noiva. Admirou-se que ele não a tivesse jogado por sobre o ombro e arrastado da igreja como um saco de batatas. Se tivesse feito isso, pensou Jessica ironicamente, ele ainda conseguiria dar a impressão de que era um perfeito aristocrata. Ou monarca, talvez. Dyne tinha uma opinião bastante exacerbada sobre si mesmo. E o que fazia ou deixava de fazer não o influenciava. Esclarecera muito bem suas opiniões à tia de Jéssica. Pouco tempo depois de presentear a noiva com um maravilhoso anel de noivado. Depois de levar Jéssica para casa e passar 1h com ela examinando listas, menus e outros aborrecimentos relativos à cerimônia. Ele ordenou que saísse da sala a fim de que pudesse ter uma conversa em particular com tia Louisa. E explicou como a futura Marquesa de Dyne devia ser tratada. Era simples. Jéssica não devia ser perturbada nem contrariada. Ela só devia satisfação ao próprio Dyne. E ele não respondia a ninguém, a não ser ao rei e, mesmo assim, quando estava de bom humor. No dia seguinte, seu secretário particular chegou com um grupo de criados e assumiu o controle da organização do casamento. Depois disso, Jéssica apenas dava uma ou outra ordem ocasional e era tratada como uma perfeita princesa, excessivamente preciosa, delicada e inteligente. Mas não por seu marido,
viajavam havia mais de 8 horas e, embora parassem com frequência para trocar os cavalos, isso não durava mais do que 1 ou 2 minutos. Em Bagshot, por volta das 4 horas, ela precisou ir ao banheiro. Quando voltou, encontrou Dine andando impacientemente de um lado para outro, com um relógio de bolso na mão. E reclamou por ela ter precisado de um tempo 5 vezes maior para atender ao chamado da natureza do que os rapazes do estábulo para trocar 4 cavalos cansados por 4 outros prontos para encarar a estrada. Tudo o que um homem precisa fazer, disse ela pacientemente, é desabotoar as calças, apontar e pronto. Sou uma mulher e tanto meu corpo quanto minhas roupas não são tão práticos. Ele riu e enfiou-a de volta na carruagem, dizendo que aquilo era uma chateação dos infernos. Mas ela nasceu mulher. Fazer o quê? Mesmo assim, na segunda vez em que ela precisou se aliviar, alguns quilômetros atrás, em Andover, Dine resmungou e disse-lhe que tomasse o tempo necessário. Quando ela retornou, encontrou-o bebendo uma caneca de cerveja. Rindo, ofereceu-lhe um gole e riu mais alto quando ela engoliu tudo o que restava da bebida. Isso foi um erro, avisou ele quando os dois caíram novamente na estrada. Agora, você vai querer parar em todos os banheiros, daqui até Amesbury. O evento levou a uma série de piadas sobre latrinas e pinicos. Jessica nunca conseguira entender por que os homens achavam esse tipo de anedota tão hilário. Entretanto, descobriu que podiam mesmo ser engraçadas se fossem contadas por um narrador diabolicamente inteligente. Dine estava recostado no assento, que, como de costume, ele ocupava quase por inteiro. Tinha rugas nos cantos dos olhos semicerrados e curvara a boca num sorriso torto bem atraente. Jessica queria ficar irritada com ele por fazê-la rir de maneira tão destemperada com aquelas histórias grosseiras e infantis, mas não conseguia. Ele parecia adoravelmente feliz. Ela se sentia pesarosa por achar Beelzebub adorável, mas não conseguia evitar. Desejava ardentemente subir em seu colo e cobrir de beijos aquele rosto malvado. Dine a flagrou observando-o. Ela esperava não parecer tão encantada quanto se sentia. Está desconfortável? Perguntou ele.
Meu traseiro, braços e pernas estão dormentes, disse ela, trocando de posição. Não que alguém pudesse fugir, embora esta carruagem fosse mais espaçosa do que aquela do passeio. Ainda havia apenas um assento, e Dain o ocupava quase por inteiro. Mas a noite estava mais fresca e ele era quentinho. Por que não saiu e esticou as pernas quando paramos em Weyhill? Questionou ele. Não vamos parar novamente até Amesbury. Eu mal percebi Weyhill. Você estava me contando uma das anedotas mais patéticas que eu já ouvi. Se não fossem tão patéticas, você não teria entendido, disse ele. E você até que riu bastante. Não quis magoá-lo. Pensei que você estava tentando exibir o seu intelecto para me impressionar. Ele se virou para ela com um sorriso malvado no rosto. Quando eu me dispuser a impressioná-la, minha senhora, pode ter certeza de que o intelecto não terá nada a ver com isso. O olhar dela cruzou estoicamente com o de Dain, embora o corpo de Jéssica fervilhasse. Você deve estar se referindo à noite de núpcias, claro, disse ela com compostura. Os direitos reprodutivos pelos quais pagou um preço tão extorsivo. Bem, será fácil me impressionar, já que você é um especialista e eu nunca fiz nada do tipo, nem mesmo uma única vez. O sorriso dele esmoreceu um pouco. Mesmo assim, você sabe tudo sobre o assunto. Entendeu direitinho o que a dama e o cavalheiro no relógio de bolso da sua avó estavam fazendo. À noite, tainha, vinho e muito sexo. À noite. E parece ter uma noção excelente dos serviços que as prostitutas são contratadas para fazer. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando comigo mais um capítulo desta leitura. Aqui quem fala é Harrison. Valeu, falou e fui! Agradeço a todos vocês, meus queridos e minhas queridas.